Existe e que se torna galardeador dos que o buscam. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Esta palavra de que sem fé é impossível agradar a Deus, mexe muito comigo, porque ela tem muito a ver com a minha vida. Meu nome é Rinaldo Helder Faria, mais conhecido de alguns como Rinaldi. Vocês conhecem pouco, mas aqueles personagens que Deus me permitiu criar, vocês conhecem bastante. Eu criei a dupla de palhaços Patati e Patatá, para a glória do Senhor Jesus. E o Patati e Patatá é uma grande bênção na minha vida, na vida da minha família, e nasceu para levar alegria para os lares das pessoas. Eu sei que eu tenho essa missão. O meu objetivo é levar alegria para os lares das pessoas, para a glória do Senhor Jesus. Mas esse sonho nasceu muito lá atrás. Hoje eu estive almoçando com um amigo e ele dizia: Rinaldi, realmente o Patati e Patatá é um DNA que tem impresso teu, né? Porque o Patati e Patatá, sempre nas suas canções, no seu trabalho, tem muito, as músicas falam muito de tudo é possível que crê, em outras palavras, né? As músicas falam em determinação, as músicas falam em realização de sonho, as músicas falam em busca, em conquista, em vitória, as músicas falam em família e valores éticos, morais. O Patati e Patatá ensina bastante e tem muito a ver com o meu DNA, porque eu creio dessa maneira, né? Mas vem lá da minha infância. Desde pequeno eu tinha um grande sonho de ser artista. Eu era criança e ligava para as empresas, não podia vir um comercial na televisão que usasse criança, estava eu lá ligando para o telefone 102, pegando o telefone de informação, o telefone daquela empresa e ligando. Quantos anos eu tinha? Antes de trocar os dentes. Por que eu sei isso? Porque quando uma dessas empresas deu o telefone de uma agência para minha mãe, as pessoas ligavam, quando eu ligava, falavam: quero fazer comercial aí. A pessoa falava: pede para o papai e para a mamãe ligar. Eu me lembro disso. E uma das pessoas deu um telefone para minha mãe me levou para tirar as fotos e, quem sabe, buscar um comercial, mas eu não pude tirar porque eu estava trocando os dentes da frente. Então eu me lembro que é antes de trocar os dentes. Quantos anos certo eu não sei, talvez 6, 7, alguma coisa por aí. Eu nasci numa família de classe média. Meu pai era dono de indústria têxtil, eu estudava em colégio de freira, não venho de uma família evangélica e também nem muito católica. Eu venho de uma família, de certa forma, tradicional, com uma educação bastante firme, e a gente tinha que se apresentar no colégio de calça de tergal, sapato bico fino preto, camisa branca, colete, paletó e gravata, todo dia. Era quase que um internato. Saía pouco na rua, porque eu morava numa avenida e meu pai tinha medo que a gente sofresse qualquer acidente. Então, tudo contra uma pessoa que tem sonho de ser artista, porque o artista tem que viver no meio de pessoas, alegre, sorrindo, brincando, conhecendo gente, mas eu vivia meio que numa redoma, e com aquele sonho dentro de mim, né? E muitas vezes você tem um sonho dentro de você e vive lá dentro, muitas vezes aquela coisa que só a gente sabe, né? Ou quem está mais perto da gente. Eu estava bem ali com aquele sonho dentro de mim. Então eu vejo que Deus começou a operar desde cedo na minha vida. Deus tinha um propósito, porque Deus ama o pecador. O que Deus não ama é o pecado e não compartilha com ele, mas Deus ama o pecador. Então logo cedo um de nossos irmãos repetiu de ano e minha mãe resolveu nos mandar todos para o colégio do estado. Minha mãe era bem general, assim, vai todo mundo para o colégio do estado. Então, tá bom. Então lá fomos. Eu fui de calça de tergal, sapato bico fino preto, camisa branca, colete, paletó e gravata. E o cabelo bem brilhantina assim. E apanhei o ano inteiro. Mas eu vejo que em tudo, claro que Deus não queria que eu apanhasse, mas em tudo Deus tem um propósito. Eu vejo que até nisso, quando chegou no final do ano, eu era um cidadão muito melhor. A Bíblia diz que as coisas podem ser da forma com que a gente quer que elas sejam, depende da forma com que a gente as vê, né? Se você vê isso como uma coisa para você se deprimir, se chatear, se entristecer,
a vida vai ser dessa maneira. Mas se você vê as coisas que mesmo são adversidades, mas com bons olhos, ela te leva para frente. E eu vejo com bons olhos, porque eu sei do Deus que eu sirvo, hoje especialmente, mas mesmo quando eu não servia, eu sempre acreditei num Deus onde as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sempre amei Ele, não haveria de acontecer coisas erradas. Então eu creio que isso tudo Deus tinha um propósito, porque no final do ano eu era um cidadão muito melhor, eu era uma pessoa que conhecia mais pessoas, eu era uma pessoa mais extrovertida e já estava correndo pela escola de tênis sem meia, livre, liberto daquela redoma que eu tinha sido criado. Também naquele ano fazia pequenos truques de mágica na escola, para agradar os aniversariantes. No mês pagavam o bolo, os aniversariantes que aniversariavam no mês, e quem não aniversariava tinha que fazer uma homenagem. Eu, sem grupo, principalmente nos primeiros meses, fazia truques de mágica que eu tinha aprendido com meu irmão. Eu quero deixar claro que são truques que qualquer um pode fazer, qualquer criança, qualquer adulto, porque a verdadeira mágica, só quem pode fazer no nosso coração é o Senhor Jesus Cristo. Ele tira de nós toda a tristeza, nos enche de alegria, tira todo o ódio, nos enche de amor, tira o mais vil pecador das trevas e põe na verdadeira luz que é Jesus. Isso é mágica, glória a Deus, aleluia. Fazendo pequenos truques de mágica na escola, novamente Deus me deu a direção. A professora disse: por que você não vai fazer isso na televisão? E eu, olha, eu queria ser mágico? Não, mas queria aparecer na televisão. Então eu vi nos pequenos truques de mágica essa oportunidade. Passei a não mais ligar para as empresas e ligar para os programas de televisão. Me apresentei na TV Bandeirantes, no programa TV Criança, mais tarde no programa Pullman Júnior na Gazeta, e fui me apresentando nos programas. Com aquele sonho de ser artista, eu vivia tentando cavar oportunidades, e num dos programas de televisão a pessoa pediu o telefone de contato para show, eu dei o telefone da minha casa, e quando as pessoas ligavam eu ia fazer mágica nas festas de aniversário, porta de loja, inauguração, onde chamava eu ia. Mas nem sempre as pessoas queriam um mágico, então eu fiz uma dupla com meu irmão de palhaço, eu convenci ele de ser palhaço, e aí fizemos a dupla Rinaldi e Rocambole, eu mágico, ele palhaço. Depois, mais tarde, fizemos a dupla Piriri e Pororó, 2 palhaços. Aí eu conheci o quarteto musical infantil, que por coincidência nasceu aqui perto, nasceu no Tremembé. Era um quarteto musical que já existia, não fui eu quem criei. Era a Dona Tereza, mãe dos meninos, e foi criado por um grupo do SBT que queria fazer um programa infantil e o Festival Internacional da Criança. Enfim, mas houve um acidente, faleceram 3 integrantes desse grupo, filhos da Dona Tereza. E ela então me convidou para interpretar um dos personagens. Então, ora eu era o Rinaldi mágico, ora eu era o Rinaldi da dupla Rinaldi Rocambole, ora eu era o Piriri, e ora eu era o palhaço Tutti Frutti do quarteto Patati Patatá. Então eu fiz uma dupla quando eu fiz a dupla com meu irmão, montamos um escritório e começamos a vender os shows. Alugamos uma pequena casa na Moca e começamos a vender os shows. Mas logo meu irmão queria parar de trabalhar, porque ele tinha vocação para ser técnico em eletrônica, não tinha nada a ver com a área artística, não queria mais, e ele ia entregar o imóvel. Eu disse: não, se você entregar o imóvel vai minar o meu sonho. Natural que ele não queria isso, que ele também queria meu bem, mas ele tinha preocupação comigo, que eu era muito jovem. Então ele disse: você fica, até quando você conseguir pagar o aluguel e os compromissos. Se você não conseguir, você sai. Eu falei: tá bom, eu entrego, porque eu não quero te prejudicar, ok? Ok. Eu fiquei com 13 para 14 anos de idade, aluguel, água, luz, telefone e 6 funcionários para pagar. Porque a responsabilidade até então era dividida com meu irmão, ele era de maior. Logo eu decidi o seguinte: só final de semana não vai dar para pagar a conta, tem que trabalhar durante a semana também, porque só fazer show não vai dar final de semana. Então onde tem criança durante a semana? Tem nas escolas. Então vou oferecer o meu trabalho nas escolas. Comecei a tentar vender o show nas escolas, tudo, e Deus me deu novamente a direção. Em que sentido? Quando eu cheguei numa diretora, a diretora disse: eu não vou fazer o trabalho com você porque eu estou fazendo foto com as crianças. Eu falei: como foto? A gente bate a foto e vende a foto de presente. A foto de recordação para os pais. Eu disse: a senhora não quer bater a foto ao lado do palhaço?
A senhora bate a foto ao lado do palhaço, eu faço o show de graça, e no final do trabalho, a senhora me dá um pedaço do dinheiro da fotografia que a senhora vender. Fizemos o trabalho, as fotos venderam, e nasceu um novo negócio. Fazer shows de graça e no final bater fotos e vender as fotos. Assim foi passo a passo, rumo ao sonho. Não podia deixar a peteca cair. E aqui eu já paro, porque eu senti de falar aqui nessa igreja algo que talvez eu não tenha falado em igreja nenhuma. Meus irmãos, comece a observar, às vezes aquilo que a gente, até no meu dia de hoje, às vezes a gente tende a ficar irado e de repente responder assim, poxa, eu queria que fosse diferente. Começa a pensar se não é a mão de Deus querendo que você olhe para o outro lado. Porque se eu naquela ocasião digo, poxa, mas essa professora não vai fazer trabalho comigo porque faz foto na escola, eu talvez tivesse perdido a bênção e talvez hoje não estaria aqui porque o Patati Patatá não existiria, porque eu não teria conseguido pagar aluguel e talvez eu tivesse parado lá atrás. Mas na palavra diversa pode ter a direção de Deus. Por isso, o todas as coisas cooperam por meio daqueles que amam a Deus, o todas também está a palavra diversa. Então estão as palavras que a gente muitas vezes não gostaria de ouvir. O pastor da minha igreja às vezes diz assim, se Deus tivesse ouvido minhas orações, eu teria casado muitas vezes com mulher errada. Não é verdade? Porque se a gente às vezes quer da nossa forma, mas Deus quer de outra forma. Muitos são os planos do homem, mas o que prevalece são os planos de Deus. Glória a Deus. Eu busquei, fui. Então, eu comecei a fazer o quê? Comecei a tentar ficar amigo dos artistas. Eu ia me apresentar no programa do Bozo, falava, Bozo, você não quer fazer um trabalho comigo nas escolas? Ele falou, como é o trabalho? Eu faço um show de graça, no final do show, a gente bate a foto, todo mundo vai querer a foto do Bozo. E eles viam naquilo uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra também. E começaram a fazer o trabalho comigo. Então eu convenci o Bozo, depois o Atim Espirro e depois os Trapalhões. O Renato Aragão nunca veio, mas o Dedé, o Mussum e o Zacarias fizeram foto comigo em escola. Dos 14 aos 17 anos eu tinha 53 funcionários, um laboratório de revelação de fotografias, 3 peruas combis, 2 linhas telefônicas e meu pai falando, vou fazer um papel para como é que é? Te emancipar, que eu não quero ter problema. Porque eu voava para a glória do Senhor Jesus. Só que isto aconteceu um lado ruim. Eu pouco vivi com os meus pais. Porque eu estava trabalhando, final de semana, dia de semana, correndo. E de novo, o meu sonho era ser artista. Eu estava ganhando dinheiro? Estava muito bem. Era um jovem promissor, bem sucedido, mas eu queria ser artista. Então eu peguei o dinheiro que eu estava ganhando, procurei um produtor musical e falei para ele, quero gravar um disco. Ele falou, você canta? Eu disse, não sei. Ele fez um teste. Falou, entra lá no estúdio, canta alguma coisa. Falei, canta o quê? Canta qualquer coisa. Aí eu cantei, atirei o pau no gato. Ele falou, sai. Eu falei, por que você está falando isso? Isso é muito ruim, cara. O Gugu já é ruim, mas eu pelo menos afinei ele, você eu não consigo nem afinar. Eu falei, bom, então que jeito? Ele falou, não dá para fazer o disco. Eu falei, não fala isso não. Só se eu puser outro para cantar no seu lugar. Eu falei, eu posso sair na capa do disco? Ele falou, pode. Eu falei, então põe quem você quiser, eu quero sair na capa. Meu negócio era ser famoso, né? Não era... Enfim, resumindo. Enquanto eu gravava meu disco, enquanto eu tentava fazer a capa, enquanto eu cuidava disso, enquanto eu cuidava de ser contratado, porque para ser contratado pela primeira vez, nós tivemos que comprar 10 mil discos do nosso mesmo. Isso é uma história incrível, porque quando nós chegamos na gravadora, o diretor falou um monte, mas assim, esculhambou comigo. Disse que o produto não ia vender nada, que disco de palhaço não vendia, que aquilo era uma porcaria. Ele me acabou comigo. E por último ainda disse, pelo menos teu pai e tua mãe vai comprar um disco? Eu disse, olha, quantos discos precisa vender para ser um artista bem sucedido da companhia? Ele falou, pelo menos 10 mil. Eu falei, então eu compro 10 mil discos do meu mesmo. E já que você está dizendo que é uma porcaria, eu ouço, quebro um, jogo fora. Ouço, quebro outro, jogo fora. Mas eu quero ser contratado para ser artista. Assim nós somos contratados, porque eu ganhava dinheiro das escolinhas e peguei o dinheiro das escolinhas para ir fazer o disco e realizar meu sonho. Só que enquanto eu cuidava disso,
Roubaram a minha empresa. E junto com a minha empresa, os meus sonhos. Quando eu voltei, eu estava literalmente quebrado. Eu tive um telefonema de uma pessoa que me explicou o que estava acontecendo. Eu encontrei com ele numa lanchonete. Ele me explicou como eles faziam as coisas. E aí eu chamei o contador e tudo mais. E eu estava protestado por 17 empresas. E haveriam de cair 83 cheques sem fundo. 4 talões e 3 folhas. Nunca mais vou esquecer disso. 83 cheques sem fundo. Só que eu era de menor. Os cheques eram de quem? Da minha mãe. Quando eu quebrei a minha mãe junto. Minha mãe que sempre falava, vai estudar, porque não foi agradável para minha mãe, nem para meu pai eu ser artista, uma vez que ele era industrial, e no começo ele achava bonitinho, mas depois quando aquilo virou sério, para com isso, moleque, vai estudar. E aí depois eu quebro, e quebro minha mãe junto. Foi bastante difícil. Mas se esse fosse o problema só, tudo bem, eu trabalharia de novo e quem sabe me reerguia. Mas, paralelo a isso, meu pai também ficou seriamente doente. Meu pai já estava separado da minha mãe fazia um tempo, ele foi morar nessa casa, que eu tinha um escritório para me ajudar a pagar o aluguel. Ele não fala isso, mas eu sei que foi para isso, ele foi me ajudar a pagar o aluguel. E não queria admitir, né? Porque tinha que fazer cara de bravo, o filho só tinha aprontado, né? Mas ele foi lá me ajudar, eu tenho certeza disso. E aí, eu não estava vendo ele um tempo, tinha quebrado, pouco ia no escritório, estava muito triste, comecei a fazer um monte de burrada na minha vida. E fiquei meio assim, desgostoso. E quando nós fomos passar um ano novo na casa da minha avó, nós ligamos para ele para desejar um feliz ano novo, e o telefone tocou e não atendeu. Tocou e não atendeu, então ficamos insistindo. Minha mãe disse que podia ser o telefone congestionado do ano novo, mas no dia seguinte nós resolvemos pegar o carro, um ônibus, e vir para São Paulo. Na época eu ainda não dirigia, não era de maior. Eu peguei um ônibus, vim para São Paulo, e quando nós chegamos em São Paulo, eu toquei muito na campainha dele, ele não atendia, até a hora que ele abriu uma portinha que tinha na casa dele, disse, não quero falar com você, não quero, vai embora, e fechou a porta, transtornado. Eu notei que tinha alguma coisa errada, então eu insisti mais, e quando ele abriu a porta, ele pediu perdão, mas disse, Rinaldi, eu estou seriamente doente, eu estou para morrer, eu não queria que vocês soubessem, por isso que eu não estou atendendo o telefone, nem abrindo a porta, mas já que você está aqui, eu vou te falar, mas por favor, olha, eu amo vocês, mas eu estou com câncer no estômago, e eu já há mais de um mês eu estou defecando sangue, obrando sangue, e eu não como mais, faz mais de uma semana que eu não subo mais as escadas, porque me dá tontura, e eu estou aqui deitado na sala só esperando a morte. Ele estava literalmente transtornado, acabado, triste. E eu disse, não, como assim? De jeito nenhum, vamos procurar um médico. Como quem te falou isso? Ele estava muito depressivo, desde que tinha separado da minha mãe, essa coisa toda. E aí, depois de muito insistir, era à noite, quando ele não topou ir comigo no hospital. Então eu fui sozinho para o Hospital do Câncer procurar ajuda, para o Hospital AC Camargo. A pessoa que me atendeu disse que ele deveria ir, naturalmente, fazer todos os exames e tal, mas aí viu lá as datas que tinha para marcar, a triagem, aquela coisa toda, levaria em torno de uns 2 meses até a conclusão do estado dele. Eu disse, 2 meses, ele vai morrer, uma semana não sobe escada. Então, depois de insistir muito, ela disse, só se você tentar falar com o diretor do hospital amanhã. Mas ele está aí cedo. Eu falei, então eu vou aguardar aqui no hospital, eu posso ficar aí no banco do hospital? Ela falou, fica onde você quiser, pode. E eu aguardei na noite dentro do hospital. Naquela noite, Deus falou muito comigo. Porque aquele menino que tinha 9 anos de idade, fazendo mágica na televisão, o menor mágico do Brasil, com 13 tinha 6 funcionários, com 17 tinha 53, chefe do Bozo, do Atim Espirro, dos Trapalhões, agora estava quebrado, com a mãe quebrada e com o pai para morrer. Olha que situação. O chão se abriu debaixo de mim. Então, eu lembrei muito do que o Arlindo me dizia. Quem é Arlindo? O Bozo. Como eu disse, o Bozo trabalhou comigo nas escolas. E ele chama-se Arlindo Barreto. Inclusive,
quase chegando aqui, eu mandei uma mensagem para ele. Talvez ele apareça aqui no culto, porque ele mora muito perto. Eu falei, Alindão, vou estar nesse endereço, talvez ele venha aqui. E ele é meu pai na fé, mas ele era um grande artista, sempre foi. Filho da atriz Márcia de Windsor, uma pessoa extremamente competente, sempre muito responsável. Mas o lado B dele, o outro lado, era um lado complicadíssimo. Era um cara extremamente maluco, é o cara mais louco que eu conheci na minha vida. E eu falo isso, e ele vai vir aqui, eu falo na frente dele, talvez venha aqui, porque eu falo para a glória de Deus e porque ele fala no púlpito, senão não falaria da vida dele, tá certo? Mas ele fumava muita maconha, cheirava cocaína, escondia as latas de maconha aqui na Serra da Cantareira, no quintal da Dona Teresa. Depois ele não achava as latas de droga, ele desenterrava as plantas dela, ela ficava brava. Meus irmãos, conta a esposa dele que quando ele ia para a igreja, quando ela tentava levar ele para a igreja, ele ficava arrancando as folhas da Bíblia para poder fazer cigarro de maconha. Imagina a doideira do cara. Tomava 1 litro de conhaque por dia. Casou 9 vezes. 9 vezes. Dentre elas, casou com a Gretchen. Claro, casar com a Gretchen não é novidade nenhuma, né? Eu sei. Mas casou com a Lucília Diniz, com a Angelina Muniz, isso é só uma brincadeira. Casou com mulheres conhecidas e desconhecidas, não importa, casou 9 vezes. Não parava num casamento. E um dia nós paramos de fazer o trabalho nas escolas. Nas escolas me dava um problema, era o melhor que eu tinha. Era super responsável, mas era doido. E nós paramos de fazer o trabalho nas escolas, ficamos um tempo sem fazer. Quando eu voltei, fui procurar ele aqui na Serra da Cantareira. Alindão, vamos voltar o trabalho das escolas? Ele falou, Rinaldi, eu só volto com uma condição. Nunca mais esqueço, nós estávamos na área de fora da casa dele. Só volto com uma condição. Ele falou, qual? Falei, ele disse, que eu possa dizer que Jesus Cristo cura, salva e liberta. Glória a Deus. Eu falei, por que isso? Ele falou, porque aquele Arindo que você conheceu morreu. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus me transformou. E eu não quero fazer outra coisa na vida senão ganhar almas para Jesus. Eu falei, agora ficou louco de verdade, né? Porque eu não estava entendendo aquele negócio. Aí eu disse, e se você não trabalhar comigo nas escolas, o que você vai fazer durante a semana? Ele falou assim, eu vou estudar. Eu falei, para quê? Para virar pastor. Eu falei, coitada das ovelhas. Eu tinha essa visão, entende? Eu não conseguia assimilar, mas a permitir que ele fizesse o trabalho. Ele foi fazer o trabalho nas escolas comigo. No final do show, ele falava de Jesus para as crianças. Pedia que as crianças baixassem as faces, as crianças oravam, Papai do céu, Senhor Jesus, coisa mais linda. Professoras se comoviam, se convertiam, vidas eram salvas, pessoas eram libertas. E ele sabiamente começou a me levar para fazer o trabalho nas igrejas como mágico. Eu ia fazendo as mágicas e ele ia revelando todos os truques, dizendo que a mágica só quem fazia era Jesus. Linda apresentação. Mais do que as pessoas eram tocadas, mais do que as palavras dele, eu era tocado pelas atitudes dele. Porque aquele homem que antes tomava 1 litro de conhaque por dia, nunca mais aceitou tomar nem meio copo de cerveja. Aquele homem que tinha tido 9 casamentos, agora não via a hora de voltar para sua casa e abraçar a sua esposa Elizabeth, que é essa mulher que eu disse que ia com esse maluco para a igreja, arrancando as folhas da Bíblia. Agora ele não via a hora de ir para a casa dele e abraçar a sua esposa Elizabeth, que era missionária, pregou de Jesus para ele e casou com ele. Jesus fez um novo homem, um novo marido, um novo amigo, um novo irmão. E eu vendo aquilo, um dia ele me levou para a Assembleia de Deus, e eu lá, quando o pastor fez o apelo, também levantei as minhas mãos e aceitei o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiz esse parênteses, saí da minha história, mas vamos voltar lá para o hospital. Eu fiz esse parênteses só para os irmãos entenderem que eu tinha aceitado a Jesus. Naquela noite no hospital eu já era convertido, mas eu tinha aceitado a Jesus como Salvador, não como Senhor da minha vida. Qual é a diferença?
A diferença é que eu aceitei de todo o meu coração, de verdade, mas eu não estava servindo a Deus como eu tinha que servir. Eu não tinha compromisso com Deus como eu tinha que ter. Uma coisa é você levantar a mão e aceitar Jesus, outra coisa, como Salvador, outra coisa é você ter compromisso com Ele. Porque quem tem um Senhor é servo, e o servo faz a vontade do seu Senhor. Eu não estava fazendo isso. Não estava fazendo isso. Eu continuava paquerando as bailarinas dos programas de televisão. Eu continuava falando as mentiras, que o meio artístico é muito cheio de mentira. Eu continuava. Eu ia uma semana na igreja, faltava 3. Para mim, aceitei a Jesus, ok. Mas ter um compromisso com Deus é diferente. Então, naquela noite do hospital, eu lembrava muito do que o Alino me falava, das pregações para ele e para mim. Eu lembrava da vida que Deus tinha feito, a transformação que Deus tinha feito na vida dele, o quanto eu estava sendo errado diante de Deus. E aí eu quero incentivar aqui, abrir outro parênteses para incentivar os irmãos, falem de Jesus. Porque a palavra de Deus vai e volta e nunca volta vazia. Aquilo que você fala para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu familiar, para o seu ente querido, para a pessoa que trabalha do seu lado, um dia vai germinar. Para mim foi germinar naquela madrugada. Eu lembrava que ele dizia do interruptor de tomada. Eu conto sempre essa história. Ele dizia, nós somos como interruptor de tomada. E Deus é como uma lâmpada. Num exemplo. Apenas um paralelo, um exemplo. Quando você clica, a lâmpada acende. Quando você clama, Deus responde. O que faz isso acontecer? É um fio condutor que leva a lâmpada até o interruptor. Esse fio condutor é o Espírito Santo de Deus. Só que tem um problema. Se tiver pecado no meio, o fio está interrompido. Você clica, a luz não acende. Você continua no escuro. Quando tira o pecado do meio, você clica, a luz acende, Deus responde. Aí eu falei, mas Aline, é muito complicado. E se o pecado estiver no meio, como é que faz para tirar? Ele disse, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Todos nós pecamos, destituídos fomos da glória de Deus. Quando você aceita Jesus, você serve a Ele. E quando você erra, você pede perdão a Ele de todo o coração. Procura não pecar mais naquele assunto, porque pecadores nós vamos ser, mas Deus conhece o nosso coração, a nossa vontade de acertar. E eu comecei a entender o plano de Deus. Então naquela noite, eu aguardando o médico, quando o médico chegou, eu resolvi colocar em prática uma coisa que o Arlindo dizia, que o nome de Jesus abria portas. Então o médico chegou, eu disse a ele do meu pai, falei que meu pai era uma pessoa boa, mas não adiantou nada. Mas a hora que eu disse a ele, doutor, um dia vocês precisaram do piriri pororó, e eu mandei o piriri pororó aqui para fazer show de graça. Hoje meu pai precisa de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra a porta para meu pai. Resolvi colocar ousadia, em nome de Jesus. O homem disse, poxa irmão, não sabia que o irmão era crente? Traga seu pai amanhã que ele vai ser atendido em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeira vez que eu usei o nome de Jesus. Ele já operou milagre, na primeira vez. Meu pai foi atendido, naturalmente, sabendo que ia ser atendido, eu convenci ele de ir. Ele tomou 4 litros de sangue, porque ele tinha perdido muito sangue. Ele tirou mais tarde 75% do estômago, operou no Hospital Samaritano. E Dr. William Cresp, na Moca, respondendo a uma pergunta minha e da minha irmã, qual é a situação do meu pai real? Ela disse, a chance do seu pai viver 2 meses de vida. Ela não, ele. As chances de ele viver 2 meses de vida são de 60%, escrevendo assim. 4 meses de vida, 40%. 6 meses de vida, 20%. Passou um traço, 2 traços, outro traço, falou, seu pai não passa de 6 meses. Então diz a seu pai que você ama ele, porque eu não fiz isso, me arrependo. Tira foto com ele, porque seu pai morre antes de 6 meses. Imagina para mim. Tô quebrado, quebrei minha mãe e meu pai vai morrer. Então eu não vi outra solução, senão clamar a Deus, buscar de Deus, me consagrar, porque eu entendi que a consagração opera mudança, que o tirar o pecado me deixa com acesso maior a Deus. Claro que vai ser feita a vontade de Deus, mas Senhor, me ajuda, prolonga os dias de vida do meu pai, faça com que eu consiga pagar esses cheques antes dele morrer. Aí os irmãos perguntam, você estava preocupado com o dinheiro? Estava.
Sabe por quê? Porque eu não queria que ele morresse eu com esse peso nas costas. Pô, foi eu quebrei minha mãe, meu pai morreu. Olha a minha situação. Então eu estava com aquela coisa e buscando de Deus, orando, jejuando, clamando. A primeira coisa que eu tirei, a mentira. Como eu fiz, adotei um sistema da minha mente, da minha cabeça, que eu vou passar para os irmãos, espero que ninguém precise. Mas se precisar, funciona. Eu falei, o diabo não é o pai da mentira? É, eu não sirvo a ele. Se eu minto, ele me envergonha. Então eu vou envergonhar ele. Não é ele para cima e para baixo. Vou envergonhar ele. Como você vai envergonhar um capeta? Se eu minto para você, eu me desminto eu mesmo. Pronto, na frente da pessoa. Então eu contava uma mentira, por exemplo. De repente, costume, virava e falava. Ah, eu falei tal coisa. Irmão, acabei de mentir para você. Como assim? Eu era do mundo, pecador, nojento. Hoje eu sou salvo em Jesus e eu quero agradar a Deus. A verdade é essa. Me desmentia. A minha vontade era falar, tá vendo, nojento? Tome essa. Você me envergonhou, eu te envergonho também. Doideira na minha cabeça. Mas eu creio que Deus se sentia feliz por isso. Porque era uma atitude de fé. Tem lugar que é fácil fazer isso, mas tem lugar que é difícil. No banco, por exemplo, eu tinha que cobrir os cheques. Aí o gerente, cobre esse cheque para mim, por favor. Aí, você tem dinheiro? Tenho, claro. Só não deu tempo de pegar lá. Menti. Qualquer bobeira assim, estou dando um exemplo só. Ai meu Deus, se eu falo a verdade, ele não paga o cheque. E se eu falo mentira, desagrada a Deus. Entre não pagar o cheque, desagradar a Deus, não paga o cheque, porque eu quero agradar a Deus. Desculpa, acabei de mentir para você. Como assim, Rinaldi? Eu não tenho dinheiro, coisa nenhuma. Sou honesto, trabalhador, vou pagar. Mas não tenho dinheiro, não. Por que você falou que tinha? Porque eu era nojento do mundo. O diabo me usava, não usa mais não. Agora eu quero agradar a Deus, não é você. Você quer pagar, paga, não quer, não paga. Mas eu, quase que assim, não dessa forma. Mas a ideia era essa. E Deus foi honrando. Segunda coisa que eu tirei, as bailarinas. Nossa, que coisa linda. Aí eu lembrava, sou crente. Estou namorando, meu foco é minha namorada, ela tem que casar, vai virar minha esposa e assunto encerrado. Deus foi se agradando. Deus foi se agradando porque eu fui buscando. Passaram-se 2 meses. Meu pai estava vivo, firme e forte. Passou 6 meses. Meu pai vivo, firme e forte. Mas passou 1 ano. E meu pai estava vivo, firme e forte. 2 anos. Vivo, firme e forte. Mas nem ia morrer em 6 meses, no máximo. Eu tenho foto dele carequinha, te abraçando ele, chorando. Passaram uns 3 anos. Ele estava vivo, firme e forte. Uma vez eu jejuei, tinha umas consagrações assim. Falei, tinha um exame importante. Eu falei, enquanto não vier o resultado, tinha uma data, claro. Tinha uma data X. Enquanto não vier o resultado, eu não como nem bebo água. Meus irmãos, atrasou o resultado. Deu um problema qualquer lá. Eu quase morri, mas eu cumpri. Eu me lembro que eu subi numa cadeira e a cadeira saiu fundo e a minha perna vazou e ralou assim. Eu logo corri para a torneira para beber água porque deu uma sede, caiu a pressão, mas eu estou em jejum, não bebo não. Minha esposa falou, mas é um caso à parte, você cortou sua perna, está todo zoado, está branco, não bebo, vou agradar a Deus, não bebo água não, se eu jejuei não bebo água, não bebo água. Glória a Deus, e Deus honra, porque fé, a busca de agradar a Deus, a insistência em servir a Deus, e passou o 4º ano, e o meu pai estava vivo, firme e forte. Mas só que no 4º ano nós pagamos toda a nossa conta. O que nós vendemos? Os 10 mil discos que nós compramos, que o homem tinha razão, não vendeu nada. Aí nós pegamos o disco, quando nós quebramos, só tinha o disco, não tinha mais, ninguém queria o disco com pagamento de dívida de nada. Deu tudo, deu o carro, o laboratório, deu tudo. Fiquei devendo uma grana na época, ainda mais de $40 mil. Para 1990 era muito dinheiro. E aí, o que eu não dei foi o disco que ninguém queria. Então, nós fomos fazer o show, eu, pastor Paulo, eu, Piriri, ele, Pororó.
de graça nas escolas, não batia mais a foto, vendia o disco. Mas a mãe, na hora do show, feliz que nós tínhamos feito o show, comprava o disco. E nesses 4 anos, nós num Fusca 74 laranja, caindo aos pedaços. O Fusca não tinha soalho, meus irmãos. Eu conto, parece exagero, pastor. O Fusca não tinha soalho, a gente põe o pé assim, sai no asfalto. Que nem do Fred Flintstone. Mas a gente botava uma madeira, não ia deixar assim. Colocava uma tábua e um tapete, ficava chique. A porta tinha que levantar para bater. E depois amarrar com o cinto de segurança, que ela não travava. Amarrava com o cinto de segurança. Um dia eu esqueci de amarrar, esse aqui foi para fora do carro, a gente fez uma curva. Aquela coisa de ser rápido. Só foi o palhaço quase rolando no asfalto. Peraí, segura. Carro de palhaço. Tem igreja que a gente vai, que as diretoras levantam a mão e falam, eu me lembro, vocês tiveram que empurrar na minha porta. Eu falo, calma senhora, não precisa falar em público assim. É um barato. Eu falei, isso era carro de palhaço. Não tinha motor de arranque. Então nós parávamos em todas as descidas. Nós conhecemos todas de São Paulo. Você para na descida e solta que ele pega no tranco. Só que às vezes tem um segredo. Você não pode deixar uma chance de ninguém parar na sua frente. E se você está saindo do show e precisa correr para outra escola, tem um carro na frente, não vai descer. Então tem um segredo. Você para nas portas das garagens. Porque aí a pessoa vai sair, não tem jeito de ninguém parar na sua frente. Para antes da garagem. Ou então na esquina, porque aí você solta o carro barranco abaixo e ele vai embora. E a terceira coisa, a quarta, não tinha limpador de para-brisa. Meus irmãos, se por um dia o carro de vocês pifar, o fusível, qualquer coisa, o nosso não tinha motor mesmo. É só desatarrachar 2 porquinhas. Sabe aquelas, como é que é? A paleta? Desatarracha as 2 porquinhas, amarra um barbante de um lado aqui. Já fez, irmão? Olha lá. Mas não foi palhaço na vida, não. Ô, beleza. Vovó Mafalda? Não sei, do Praga tá ótimo, né? Resposta rápida, gostei. Artista de veia. Aí, quem falou foi o Paulo, não foi eu não. Patati, patatá, vovó Mafalda. Cadê o papai papu? Tem que achar ainda no show. Meus irmãos, sei dizer que passaram-se os 4 anos vendendo os discos dessa maneira, nesse Fusca 74 laranja. Não expliquei, a cordinha amarra de um lado e a cordinha do outro. Aí o limpador faz assim, glória a Deus. Nesse Fusca vendemos os discos e pagamos toda a nossa dívida. Os 17 protestos, os 83 cheques sem fundo. Porque outra coisa que eu entendi foi que não adiantava eu ajoelhar e pedir a bênção de Deus se eu estivesse amaldiçoando alguém. Enquanto eu estivesse devendo, que é normal, depois disso já devi outras vezes, já tive outros problemas, mas o nosso credor é o nosso primeiro foco. Porque quando você deve, você cuida de você primeiro. Comprei uma calça nova, uma camisa nova, mas eu estou devendo, Deus não se agrada. Porque se você teve alguém para te dar crédito, esse alguém foi permitido de alguma forma por Deus para te abençoar, e você dá as costas para essa pessoa, não atendendo no telefone, você está amaldiçoando a vida da pessoa de alguma maneira. Deus não vai se agradar. Foi outra coisa que eu percebi. Corria, negociava sim, para tirar o juro. Na época, 4 anos fiquei devendo. Tira o juro, brigava aqui, brigava ali, conversava, mas eu queria ouvir uma frase. Fala assim para mim, está quitado. A pessoa fala, Rinaldi, mas você está bom, tá certo. Não está certo, fala, está quitado. Você pagou, amém. Aí quando a pessoa falava, eu falava, glória a Deus, um a menos, está quitado. Quando estava quitado com todo mundo, eu tenho certeza que Deus honrou isso também. E os 83 cheques estavam pagos, os 17 protestos estavam pagos, e o melhor, meu pai estava vivo, firme e forte. Depois disso, passou o 5º ano, nós continuamos trabalhando. Como é que surgiu a dupla Patati Patatá? Surgiu aí. Porque como era 4 no disco, não podia os 4. Eu falei, nós íamos nós dois vestidos de palhaço. Não tinha dinheiro para pagar os outros 2, nem para dividir os cachês, nada.
Então eu viro o Patati, você Patatá. Não tem essa de tutti-frutti, pirulito, nada disso. Eu sou o Patati, você é o Patatá, pronto. Aí virou a dupla. E minha mãe foi para a máquina de costura, ela estava costurando. E eu falei, vamos fazer um palhaço bonito agora que nós pagamos a conta. Fazer um palhaço bonito. Ela falou, como assim? Eu falei, eu quero imaginar 2 bonecos vestidos. Aí fui, fiz os chapéus, os primeiros. Aí sim foi que eu criei. Os chapéus primeiros que são usados hoje, eu fazia com espuma. E na 25 fazia. Os sapatos grandão não existia daquele tamanho. Então eu fiz, costurei com espuma, comprei o sola no Brás, ali no Largo da Concórdia, e fazia o sapato. Enfim, aí realmente eu criei o Patati Patatá. E minha mãe na máquina de costura fazendo a roupa do jeito que eu imaginava. Um com modelo macacão, o outro com 2 peças, calça e camisa, e aquela coisa toda. Mas aí minha mãe, vamos fazer uma roupa colorida. Eu digo, não, vamos fazer uma roupa branca, vermelha e azul. São as cores da bandeira americana, porque esses palhaços vão para o mundo. Aí minha mãe dizia, esse menino sempre sonhando alto. E aqui eu digo para vocês, meus irmãos, profetiza. Profetiza coisa boa sobre a tua família, sobre teus filhos, sobre os teus pais, sobre a tua esposa, sobre todos aqueles que você ama e aqueles que você não ama. Profetiza coisa boa. Profetiza porque volta para você, porque Deus honra. Resumindo, no 6º ano compramos um apartamento no Brás. O outro 4 netos, 121, 22 anos para pagar do CDHU, mas era meu, para a glória do Senhor Jesus. No 7º ano, seguimos trabalhando, vendendo nossos discos. Aí nasceu, dessa quebradeira, por ter que vender o disco na escola, nasceu uma nova empresa. Falei para o Paulo, vamos multiplicar as duplas e vamos tornar o Patati Patatá conhecido em todo o Brasil. Como nós não temos um programa de televisão nem de rádio, vamos fazer corpo a corpo. O que nós fazemos, nós dois, vamos treinar outras pessoas para fazer. 2 duplas, 3 duplas, 4 duplas, 5 duplas, 10 duplas, 20 duplas, 30 duplas, e chegamos a 40 duplas, espalhadas em 17 estados do Brasil. Mas quando nós estávamos lá por umas 10 duplas, sei lá, em 2000 e... não sei. Quando nós estávamos com umas 10 duplas, mais ou menos, passaram-se 9 anos, o meu pai foi jantar comigo, a gente já estava bem, ele foi jantar comigo e ele foi comer uma esfirra, e quando ele engoliu, raspou a garganta dele. Eu me lembro sempre disso, às vezes eu me emociono, porque eu estava junto nesse dia, ele disse, está raspando minha garganta. Eu disse, deve ser uma dor de garganta, pai. Então ele passou mais uns 3 ou 4 dias, e nós levamos no médico, e o diagnóstico, câncer na base da língua. Um segundo câncer assolou a vida do meu pai. Dói até hoje quando eu lembro, mas a minha oração era de gratidão. Eu dizia, Deus, o Senhor já operou 9 anos de milagre, muito obrigado. Se o Senhor quiser permitir ele ficar mais comigo, eu vou ficar muito feliz. Mas se não, muito obrigado. Eu lhe serei grato pelos 9 anos de milagre que o Senhor proporcionou. Vendi o apartamento do CDHU, compramos uma casa, e a primeira quimioterapia que ele foi tomar, ele já veio morar na nossa casa. Quem é que diz que isso é um acaso? Primeira quimioterapia, ele veio morar em casa. Ele viu o filho dele naquela casa que a gente tinha acabado de comprar. Agora não tinha mais 22 anos para pagar, agora só tinha 12 prestações. Olha que Deus maravilhoso. Os médicos diziam, nós vamos fazer um furo aqui, vai arrancar a língua dele, porque o câncer era na base da língua, e vai fazer um furo para poder ele se alimentar. Eu disse, não vai não, aí não vai. Sabe por que não vai? Porque o Senhor Jesus, que operou o primeiro milagre, vai operar o segundo. E a vitória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Eu era todo valente, porque agora não era um crente mais bambo, aquele que agora já tinha o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E eu então orava na minha intimidade e chorava com Deus, dizia, se o Senhor quiser permitir que ele parta, amém. Mas assim, eu sei que o Senhor tem poder para curar. Mas se o Senhor não quiser, eu serei grato da mesma forma. A minha filha está hoje com 17 anos, ela fez dia 26 de novembro. A minha filha estava na barriga da minha esposa quando meu pai estava com o segundo câncer. Ela estava grávida, bem na hora que ela estava grávida, ele estava com o segundo câncer. Então colocamos o nome dela de Eide, em homenagem a ele, que chama-se Eider. Ela nasceu, o Eider segurando a Eide na casa dele, olhando ela recém-nascida.
Deus deu vida. O milagre aconteceu. A Eide fez 17 anos no dia 26 de novembro, agora, pouco tempo atrás, nem 10 dias atrás. E nós fomos comemorar numa churrascaria, depois de estar numa igreja, num propósito que eu estou fazendo. E estava lá conosco meu pai, cantando parabéns e comendo tudo que ele podia comer, com a língua dele, firme e forte. Porque o Senhor Jesus operou o milagre pela segunda vez. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém pode dar a você uma palavra de derrota. Não pode. Ninguém pode dizer quando é que você vai morrer, que vai morrer dia tal, que seu pai não vai viver, seu filho não vai viver, que aquele seu conhecido que está nas drogas não vai sair, que aquele conhecido que é homossexual não vai acontecer, que aquele lugar que você esperava chegar, você não vai chegar, que aquela faculdade que você queria não vai acontecer porque você é burro, não estudou, porque Deus é o Deus das impossibilidades, e tudo é possível ao que crê. Se você crê e pegar na mão de Deus, Deus opera milagre. Bem rápido, que eu tenho mais 5 minutos. Paralelo a isso aconteceram as bênçãos financeiras. Eu quero trazer essa palavra para os irmãos. Meus irmãos, a gente naquele Fusca foi andando, as duplas foram se multiplicando. Chegamos a 40 duplas espalhadas em 17 estados do Brasil. 386 funcionários. Uma frota de 84 veículos próprios, todos paliquendes e doblôs, nenhum Fusca. Não que eu tenha nada contra. Todos com máximo 2 anos de uso. A empresa com 11 escritórios atendendo 17 estados do Brasil, escritórios em 11 estados. Mas em 2009, depois de tudo isso, depois de ter ralado 25 anos da minha vida, eu quebrei de novo. Por quê? Porque nós tivemos um incêndio num cenário nosso, e por conta desse incêndio, eu não tinha um DVD para vender. Nós não fazíamos um show e vendia o DVD? Boa. É bom deixar claro que essas 40 duplas foi lá atrás, quando nós queríamos que o Patati Patatá fizesse sucesso. Hoje não é mais assim. Hoje a dupla Patati Patatá, as pessoas vão tirar a alegria delas. Ai, tem muito Patati Patatá. Não é. Lá atrás, quando a gente queria fazer sucesso, nós multiplicamos a dupla. Parou isso em 2010, 2011. Então, nós fomos multiplicando as duplas. Em 2009, nós tivemos um incêndio no cenário. Se nós fazíamos o show e vendíamos um DVD, não tendo DVD, eu ia vender o quê? Se teve um incêndio no cenário, não tinha o que vender. Imagina eu olhar para 386 pessoas e não ter o que vender. Tem 11 escritórios para pagar no Brasil, não ter o que vender. A alternativa A, manda todo mundo embora. Fecha a empresa. Não queria nem mandar todo mundo embora e nem fechar a empresa, que eu vinha tocando 25 anos. A alternativa B, se vira, pega os discos do ano passado, pede empréstimo, faz isso. Foi o que nós fizemos. Resumindo, final do ano nós devíamos R$1.600.000. A empresa estava de pé? Estava, mas devíamos R$1.600.000, que não é nada para uma empresa desse tamanho. Se você parar e pensar, 400 funcionários a R$1.000 cada um, que seja, que não era 1.000, era muito mais, é 400 mil. Para chegar a 1.600.000 é 4 meses. Entendeu? Mas era muito dinheiro. 1.600.000 para quem não tem no bolso está quebrado. Que com o mês de férias chegaria a 2 milhões. 2 milhões de reais. Então eu costumo brincar nas igrejas. Se você está aí no banco da igreja, sem dinheiro ou com pouco dinheiro, dá um glória a Deus bem alto. Sabe por quê? Porque se você devesse 2 milhões, você ia ter uma saudade quando você não teve nada. Não tem nada. Não é verdade? Eu pensava assim, meu Deus, quando eu não tinha nada, eu pelo menos não tinha que ganhar 2 milhões para voltar a não ter nada. Se não tem nada, não tem nada. Mas você deve 2 milhões, tem que ganhar 2 milhões para não ter nada. Mas eu estava aqui, numa igreja, na minha igreja, e o pastor estava pregando e pedindo uma oferta para o departamento infantil. Eu estava muito interessado em ofertar, mas quebrado.
Não era como você não tem nada, essa oferta vai, uma oferta de sacrifício, dá lá R$ 1.000, R$500, é uma oferta, mas se você não tem nada, você vai correr, vai trabalhar. Agora, você devendo 2 milhões, qualquer coisa que você faz, é irresponsabilidade. Mas enquanto eu estava lá, eu olhava para o lado, tinha um rapaz que tinha convertido, que era cenógrafo, eu pensei, ele vai fazer um cenário, enfim, estava pensando isso, mas quebrado. Eu olho para minha esposa chorando, falou, Ri, eu ouvi a voz de Deus, eu falei, amém, vamos ofertar, já te explico. Pastor, pois não, Hinaldo, nós queremos ofertar. O que o irmão quer dar? O departamento infantil da igreja, por nossa conta, pastor, para a glória do Senhor Jesus. Quebrado, devendo 2 milhões. Amém. O pastor ficou meio assim, porque sabia que eu estava quebrado. Aí eu virei para ela, o que foi? Ela falou assim, o que você ouviu de Deus? Falou, Rinaldo, eu ouvi a voz de Jesus pela primeira vez na minha vida. Ele falou, não colocaram fogo no cenário de vocês, vocês vão fazer um cenário para mim. E aqui eu quero dizer, não colocaram fogo nos projetos de vocês. Não colocaram fogo naquele sonho, as coisas não andaram para trás, não deu certo, alguma coisa aconteceu. Se há alguém assim aqui, que o plano não andou, faça um cenário para Deus, um altar para Deus. Ali eu tive certeza, porque quando ela falou cenário, eu estava pensando cenário, aí testificou. Pedi para o pastor aí no dia seguinte no escritório, pedi para ele dividir em meia dúzia de vezes, porque ele quis fazer com drywall, com chão bonito, de granito. Eu falei, pensava outra coisa, pensava um cenário, mas amém, é para a glória de Deus, faça o melhor. Ele falou, Rinaldo, se não quiser ofertar, não tem problema. Eu falei, faça o melhor, pastor, só preciso que o senhor divida em meia dúzia de vezes, para eu conseguir pagar. O senhor divide? Divido. Meus irmãos, depois dessa oferta voluntária para a obra de Deus, voluntária, não foi assim, eu quero dar 10, que eu quero melhorar de vida, não. Eu quero ver vidas convertidas, pessoas salvas, pessoas libertas. Isso é ofertar com alegria. Eu quero que a obra de Deus seja abençoada. Mais pessoas possam dizer que teve seus pais curados. Mais vidas se salvas. Pais indignados e tristes para poder ajudar os seus filhos e ali sendo abençoados. Foi esse meu objetivo. Meus irmãos, mas o que Deus fez na nossa vida depois desta oferta... O Patati Patatá começou a esgotar shows, esgotar ingressos em todos os shows no Brasil. 5 sessões com ingressos esgotados no Credit Car Hall, 2 sessões com ingressos esgotados no Chevrolet Hall de Minas, mais uma sessão extra em Minas, com ingressos esgotados, 2 sessões no Citibank Hall do Rio. Ninguém esgotou ingresso no Rio de Janeiro, no Citibank, que é lá na Barra da Tijuca, vai pouca gente. Só o Roberto Carlos naquele ano e o Patati Patatá, nem o Luan Santana. Deus escancarou as portas do céu. 6 meses depois dessa oferta, nós pagamos os 2 milhões de reais que nós devíamos. E compramos um prédio aqui na rua Rubiacéia 96 ou 94, não guardo nunca o número, onde o Alindo está morando. É um prédio que nós compramos, que era o estúdio da Mara Maravilha, na rua Rubiacéia, através da Menina Nova Cantareira. É nosso, nós compramos no ano que nós pagamos os 2 milhões de reais, 6 meses depois da oferta. Eu falo com muita liberdade, meus irmãos. Eu vou realmente terminar. Eu falo com muita liberdade, sabe por quê? Porque eu não sou pastor. O pastor me chamou de pastor, eu aceito a profecia, em nome de Jesus. Mas eu não sou pastor, eu não tenho igreja, eu não vim aqui pedir oferta. E se o pastor quisesse me dar, eu agradeceria profundamente, com toda humildade, mas não aceitaria. Eu não estou vendendo produtos aqui. Eu falo com liberdade, porque eu vim trazer uma palavra de vitória para os irmãos. Eu vim dizer que se você ofertar o seu melhor na casa de Deus, dando a Deus o que lhe pertence, que é a 10ª parte daquilo que Deus te dá, que é o dízimo, mas ofertando com vontade de a obra de Deus crescer, Deus honra de uma maneira que não tem ninguém melhor em matéria de abençoar do que Deus. Ele dá com medida sacudida, transbordante, remexida. O Patati Patatá, aquele boneco que é a cabeça de borracha e o corpo de tecido, que é aceitadinho. Quem lembra desse boneco? Esse boneco vendeu 14 vezes mais do que os bonecos Disney no Brasil. Por causa desse boneco, eu tenho 3 pontinhas de dente aqui quebrada, pequenininha. Só assinando o contrato,
e comendo amendoim o dia inteiro. 1.380 produtos licenciados, porque o boneco foi tanto sucesso que licenciaram fralda, cueca, panetone, meia, brinquedo, ovo de Páscoa, assento de vaso sanitário, banana, licenciaram banana do Patati Patatá. Meus irmãos, a Xuxa, na sua época áurea, teve 430 produtos, o Patati Patatá 1.380 produtos. 2 vezes a licença do ano como marca mais importante do licenciamento infantil, concorrendo com Disney, Warner, Pixar. Nós ganhamos 2 anos consecutivos. 2 anos e meio de programa no SBT. 2 troféus de imprensa como melhor programa infantil da televisão brasileira. E quando nós saímos do SBT, aqui eu vou terminar mesmo, pastor. Saímos do SBT, eu fico preocupado que ele tem horário da... O senhor pode fazer lá no prédio, lá tem um estúdio bom no fundo, viu? Se o senhor quiser, está à sua disposição. Aí o senhor acaba o... Lá o senhor fecha a porta do estúdio e vira à noite, tá? Glória a Deus. Aqui na rua Rubiacé, viu, pastor? Pega a chave lá, vai fazer. Aí, 2 anos de programa, troféu imprensa, mas quando nós saímos do SBT eu não entendi. Aí sabe o que Deus nos deu? Nos deu o canal Discovery Kids. Deus não fecha uma janela sem abrir uma porta. No SBT nós tínhamos um programa de segunda a sexta, no Discovery nós temos de segunda a segunda. No SBT era só de manhã, no Discovery não era de manhã e à noite. No SBT era de segunda a eu já falei. Mas com tudo isso, o Patati Patatá ficou em primeiro lugar de audiência no Discovery. E por causa do primeiro lugar de audiência, Deus nos mandou para toda a América Latina. Hoje México, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Venezuela, Colômbia, Ilhas do Caribe, Equador assistem o programa Patati Patatá. E aí eu queria voltar para o SBT, bem rápido. Mesmo assim eu queria estar no SBT, estando no Discovery. Mas encontrei com a filha do Silvio Santos. Ela tentou de todas as formas, mandou uma mensagem para mim, assistindo e amando, parabéns pelo seu produto até hoje, fico triste de terem saído do SBT. E aí eu falei assim, meu Deus, olha o que aconteceu. Eu ouvi de Deus, tonto. Deus fala, e é isso, tonto? Você acha que é da minha cabeça? Sabe por que eu te tirei do SBT? Porque eu queria que você fosse para a Discovery, que é o primeiro canal infantil do mundo, que você qualificasse o seu produto, que seu filho se tornasse diretor. Meu filho foi diretor das 2 temporadas da série, com 22 anos de idade, e que você fosse para toda a América Latina. Agora você vai voltar para o SBT com toda a honra para a glória do Senhor Jesus. A filha tentou, não voltamos. Eu fiz uma proposta, eles me chamaram, queriam me dar uma proposta, a proposta nunca chegou. Eu fiz uma proposta, nunca tive resposta. Encontrei o Silvio no Jaça, Silvio, vamos botar o Patati Patatá de volta. Pode ir. Mas nunca foi. Agora, quando eu fui para o monte orar e buscar de Deus, e lá no monte, depois da 3ª semana, nós demos uma oferta para abençoar aquele templo. Deus usou um rapaz que estava lá, que é mordomo do Silvio Santos. Tendo recebido a nossa oferta, minha e de um amigo meu, ele me ligou para agradecer a oferta. E quando ele dizia, Rinaldi, muito obrigado pela oferta. E estava junto com ele o Maurício, um amigo meu, que é advogado do Silvio Santos. Os dois falando que o Rinaldi tinha mandado. Passa o Silvio Santos, babá. Com quem você está falando, José? Com o Rinaldi, Silvio. O Rinaldi. Ô, Rinaldi, você está bem, Rinaldi? Pegou o telefone. E eu disse, Silvio, muito bem. Mas você mandou um dinheiro para o José? Falei, ele vai pensar que eu estou comprando o mordomo dele agora. Silvio, não é nada disso, é para a glória de Deus. É para um trabalho que o José faz na igreja. Mas não importa. O que importa é que você tem um coração abençoador. E é por causa dessa sua atitude que eu vou assistir o seu DVD. Você quer voltar para o SBT, não quer? Depois de uma oferta abençoada, Deus usou um mordomo
para falar com o faraó. E nós voltamos para o SBT, para a glória do Senhor Jesus. Voltamos no dia 3 de setembro desse ano. E ficamos em primeiro lugar de audiência, 2 pontos à frente da TV Globo. Quem tem dúvida disso, procura no site, procura lá no Google. Parque Patati Patatá, estreia no SBT, audiência, põe qualquer coisa assim que vocês vão ver 2 pontos à frente da TV Globo. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus de primeiro lugar. Eu quero dizer que nesse dia eu fiquei tão encantado com a forma com que Deus fez. Imagina usar um mordomo para falar com ele, para nós voltar. Depois de eu ter falado com o filho, depois de eu ter tentado todas as formas. Meus irmãos, que eu fiz um propósito dentro do meu coração. Estando no ar ou não estando no ar, eu vou estar 365 dias do ano, todos os dias. Segunda a sexta, sábado, domingo, Natal, Ano Novo. Cada dia numa igreja, fazendo isso que eu estou fazendo, testemunhando que Jesus Cristo cura, porque curou meu pai de câncer 2 vezes. Jesus Cristo liberta, porque libertou o Alindo das drogas, e até a mim, quando eu quebrei e fiz um monte de burrada. Jesus Cristo prospera, porque tirou eu de um Fusca laranja. Eu não contei, mas 1 ano depois eu liguei para o Alindo Barreto, encontrei com ele no Campo de Marte, para fazer com ele o primeiro voo no meu avião particular, para a glória do Senhor Jesus. De um Fusca laranja a um avião particular. Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Ele salva. E é por causa disso que nós vamos nos encontrar na vida eterna. Eu incentivo os irmãos que louvem esse Jesus, que preguem desse Jesus, que clamem esse Jesus, que amem esse Jesus, que se entreguem para Ele com verdade e que ofertem na casa de Deus, porque a palavra de Deus não precisa do nosso dinheiro, não precisa, Ele é dono de todo ouro e toda prata, mas Ele testa você na oferta, porque é o lado mais difícil da gente colocar a mão no bolso, mas Deus testa, Deus quer ver o seu sacrifício, quer ver a sua determinação, quer ver a sua fé praticada na oferta. E é por isso que eu comecei em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Bom, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Só temos que agradecer ao Senhor, né? Só temos que agradecer. Eu queria pedir para que os ministros, creio que nós não temos um outro louvor para fazer esse encerramento que não seja agradeça, né? Te agradeço, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi edificado aí? Deus falou com você, querido. Os teus sonhos foram renovados aí dentro de você. Amém. A tua fé, ainda que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, ela deu uma cutucada aí no teu interior, querido. Amém. Aleluia. Tudo é possível ao que crer, querido. Tudo é possível ao que crer. Enquanto o Rinaldi dava o testemunho, eu estava até comentando com a pastora, né, ontem à noite, que o Davi tem 5 anos, né? Aí quando a gente estacionou hoje aqui, a gente tinha falado, poxa, Davi, né? O idealizador, né? Aquele que, né, criou Patati Patatá, ele vai estar na igreja na quarta-feira. E ele ficou todo empolgado, né? Porque o Davi, meu Deus do céu. Aí quando a gente estacionou o carro aqui, aí ele falou assim: papai, o senhor esqueceu meus 2 bonecos do Patati Patatá. Cadê o Davi? Tá aí? Ah, dormiu, né? Dormiu, tá dormindo no carro. Eu falei: filho, você não me lembrou e agora não dá mais para voltar. E eu estava ali pensando, porque, meu Deus, né? Os nossos filhos, eles, né, a gente não entende algumas situações, né? E tem uma música que, às vezes eu ficava tentando entender, né? A gente cantando junto, né? Às vezes você vai ali passando as músicas. E aí, numa frase falava, né? Obrigado, Deusão. Né?
por me dar tanto amor e alegria, por fazer mais feliz os meus dias. Eu não canto nada, mas foi. Obrigado, Deusão, por me dar tanto amor e alegria, por fazer mais feliz os meus dias, por estar sempre em meu coração. Obrigado, Deusão. Deixa pra lá. Mas eu ficava. Glória a Deus. Mas aí eu cantando, eu falei assim, puxa, o que quer dizer Deusão, né? E hoje, né, eu entendi. Porque Ele sempre será o primeiro. O Deus que nós servimos é o Deus grande. Amém? Você serve um Deus grande. Toda a honra, toda a glória. Levante suas duas mãos para os céus. E cante. Te agradeço, Deus de amor. Tudo que tens feito, Declare, querido. por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Pela saúde, pelo privilégio de viver em família, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, pelos teus filhos, tuas promessas e tudo que é, pela saúde, pela paz. Te agradecer com todo o meu ser. Aleluia. Diga, te agradeço. Meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Pelas curas, pelas Te libertações, agradeço por me libertar e pela salvação eterna. por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, Pelos sonhos, por tudo que vais fazer, pelas conquistas. tuas promessas Aleluia. e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Levante suas mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça, essa graça que é exatamente o favor imerecido, essa graça que nos alcançou, o amor de Deus, as ricas consolações do Espírito Santo, te acompanhe, seja contigo. Vai para um restante de semana abençoado. Vai debaixo desta palavra, que este testemunho de vitória, de cura, de libertação, ele possa, aleluia, trazer sobre a tua vida renovação de sonhos. Que você seja renovado no teu espírito, que você possa viver na terra dos viventes, com essa disposição de espírito, de coração, sabendo que aquele que prometeu é fiel. Ele vai cumprir as suas promessas na tua vida, os teus sonhos. Aleluia. Você vai viver contra todas as impossibilidades. A palavra que saiu deste altar na tua vida vai debaixo da autoridade desta palavra. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Dá um abraço em quem está do teu lado e diga: nós estamos debaixo desta palavra. Nós vamos viver pela fé. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço.